Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa comunidade PAFE, a comunidade criada para te ajudar com os seus estudos para o concurso de PAFE da cidade de São Paulo, que foi autorizada pelo nosso prefeito Ricardo Nunes e em breve será lançado o edital. E para a gente não ficar para trás, né, eu faço aulas diárias com um cronograma e hoje a nossa aula é sobre o currículo da cidade de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem quer fazer parte da comunidade e receber mapa mental da aula e o PDF do conteúdo, é só me chamar, tá? Entra no meu perfil aí no YouTube, clica no link que vai ser direcionado para o meu WhatsApp e assim a gente pode conversar, ok? Para quem já está aqui, vamos seguir as nossas aulas. Não esquece de dar o like no meu vídeo. E se você é novo por aqui, me segue, né? Já assina o sininho, já ativa o sininho para você poder receber notificações assim que eu lançar os vídeos, ok? Hoje nossa aula é sobre equidade, diversidade e inclusão no currículo da cidade de São Paulo. E o objetivo da aula de hoje é compreender os conceitos de equidade, diversidade e inclusão, diferenciar clareza entre igualdade e equidade. Entender o papel da escola na promoção da inclusão no currículo da cidade, relacionar os conceitos fundamentais ao contexto pedagógico da SMESP, identificar as principais pegadinhas da banca VUNESP, que geralmente as provas de PAFE da cidade de São Paulo são pela VUNESP. A gente ainda não sabe se será a FGV ou VUNESP, mas vamos estar em cima do que a gente já tem, ok? Resolver questões aplicadas de provas de concurso anteriores. Introdução. O currículo da cidade compreende a escola como um aspecto de formação integral. Participação, respeito às diferenças e garantia de direitos. Por isso, três conceitos estruturantes aparecem frequentemente nos documentos da Rede Municipal de Ensino de São Paulo e nas provas da VUNESP: equidade, diversidade e inclusão. Muitas questões tentam confundir esses conceitos. Por isso é fundamental compreender com exatidão o significado e as implicações de cada um. A banca da VUNESP gosta de criar situações práticas envolvendo alunos com necessidades diferentes, diversidade cultural ou dificuldade de aprendizagem, e perguntar qual princípio está sendo aplicado. Equidade. Vamos detalhar aqui os tópicos, então. Equidade significa oferecer condições adequadas para que todos tenham oportunidades reais de aprender. Não significa tratar todos exatamente da mesma forma. A escola deve considerar e respeitar as necessidades individuais dos estudantes. Igualdade, todos recebem exatamente o mesmo tratamento ou recurso, independente das suas condições iniciais. Na equidade, cada estudante recebe o apoio necessário e proporcional às suas necessidades para aprender. A gente pensa em equidade, a gente lembra de que ninguém é igual a ninguém, e ninguém aprende um como o outro, assim, cada um tem o seu jeito de aprender. Quando nós pensamos em uma sala de aula com 25, 30 alunos, a gente consegue pensar, para quem já deu aula principalmente, consegue pensar que um aluno tem um nível de conhecimento, outro nível de conhecimento, outro tem outro nível, e nenhum é igual ao outro. Dificilmente você vai achar alunos ali parecidos com o mesmo nível de conhecimento. Então, isso é muito interessante, porque quando você pensa em igualdade, né? Igualdade. Então, eu vou dar uma aula única com o mesmo conteúdo para todos os alunos. Isso é igualdade. Só que a igualdade, ela não funciona para todos os alunos, né? Alguns alunos vão aprender desta forma, outros não. Então, você ficou ali em dever com a sua função de ensinar. Por isso vem a equidade. A equidade, eu dou condições diferentes para que eles cheguem no mesmo nível, entende? Então, eu tenho um aluno que tem uma dificuldade tal, eu vou preparar uma atividade diferenciada para que ele tenha o conhecimento igual do outro aluno que não tem essa dificuldade. Então, esse é a diferença de igualdade para equidade. Compreende? Então, vamos lá, exemplo prático aqui. Em uma sala com 2 alunos, um com deficiência visual e o outro sem. A professora oferece material em fonte ampliada para o aluno com deficiência visual
Isso é equidade. Muito bom. Exemplo na escola. Oferecer reforço pedagógico direcionado aos alunos que apresentam maiores dificuldades de aprendizagem. E isso também entra em equidade, tá? Então, assim, eu já trabalhei com reforço, né, na escola do estado de São Paulo, achei o máximo na sala de leitura, foi, assim, uma experiência magnífica, né, excepcional, de verdade. E ali eu tive a oportunidade de trabalhar com esses alunos que têm a dificuldade de aprendizagem, né? Eu tinha alunos de sexto ano que não eram alfabetizados. E ali com as aulinhas de reforço, graças a Deus, eu conseguia ajudá-los a entender e começar a fazer a leitura, né? Então, eles começaram a ler e escrever. O que é interessante, porque assim, os outros alunos da mesma sala de aula, todos eles foram tratados igualmente lá dentro da sala de aula. Só que alguns precisaram de um tratamento diferenciado para ter o mesmo conhecimento dos outros. Então, isso é equidade, tá? Uma pegadinha da VUNESP, tratar equidade com sinônimo de dar tratamento rigorosamente igual a todos. Então, muito cuidado. Equidade não é o tratamento igual a todos, é a diferenciação. São tratamentos diferentes para se atingir o mesmo resultado, ok? Respeitando o ser de cada um, né? As diferenças de cada um. É muito importante isso. Equidade significa considerar necessidades diferentes para garantir igualdade de oportunidades, tá? O que decorar? Igualdade é igual ao mesmo tratamento, equidade é igual a condições adequadas para cada estudante. Uma escola oferece recursos diferenciados para alunos com necessidades específicas. A situação exemplifica, desculpa, deixa eu voltar. Como a VUNESP cobra, uma escola oferece recursos diferenciados para alunos com necessidades específicas. É isso, né? Quando a escola oferece recursos diferenciados, né? Então ela está tratando ali com equidade, né? Se ela tratasse com igualdade, ela daria o mesmo recurso para todos os alunos, sem respeitar as diferenças de aprendizagem ali deles. Então, nesse caso, a escola oferece recursos diferenciados para os alunos com necessidades específicas, ela está tratando com equidade, tá? E é isso aí. Na diversidade, ela se refere ao conhecimento e valorização das diferenças presentes na sociedade. O currículo da cidade entende que a escola não deve buscar a padronização, mas sim respeitar diferentes culturas e origens, diferentes formas de aprender, diferentes trajetórias de vida e experiências sociais. Um exemplo prático: incluir no planejamento as origens e costumes familiares de estudantes vindos de diferentes regiões ou países. Exemplo na escola: realização de mostra cultural, em que os alunos apresentam histórias, tradições e manifestações do seu território. Uma pegadinha que pode cair na VUNESP: afirmar que diversidade significa ignorar as diferenças para tratar todos de forma homogênea. O que é certo afirmar é que a diversidade significa reconhecer, visibilizar e valorizar as diferenças. Diversidade, diferenças, tá? Então vamos valorizar as diferenças, ok? O que decorar? Que diversidade é igual pluralidade humana e cultural. Como a VUNESP cobra? Uma professora desenvolve atividades que valorizam diferentes experiências culturais dos estudantes. Essa prática demonstra a diversidade, né? Então vamos voltar aqui. Uma professora desenvolve atividades que valorizam diferentes experiências culturais dos estudantes. Então ela pegou ali os estudantes que têm culturas diferentes, às vezes um indígena, às vezes algum aluno de outro país, e aí ela valorizou, né? Desenvolveu atividades que valorizam aquelas culturas dos alunos. Então, isso daí também desenvolve o respeito, né, nos alunos quanto às diferenças, que são as diversidades, ok? E seguimos agora, né, com a inclusão. Inclusão significa garantir que todos os estudantes participem e aprendam de forma efetiva. Não basta apenas permitir a presença física do aluno na sala de aula. A inclusão, na perspectiva do currículo da cidade, é composta pelo tetraedro:
acesso, matrícula e ingresso na unidade. Permanência, condições físicas e sociais para continuar na escola. Participação, engajamento real nas atividades cotidianas. Aprendizagem, desenvolvimento efetivo do conhecimento. Um exemplo prático: adaptar as regras de um jogo ou o material de uma atividade para que a criança com deficiência participe ativamente com a turma. Nossa, mas parece a equidade, não é? Parece. Então, a equidade, ela também traz a inclusão. Uma coisa vai levar a outra. Uma vez que eu consigo dar as oportunidades para aqueles alunos terem o mesmo acesso, não o mesmo acesso, né? Para chegar no, dar acessos diferentes para o aluno chegar no resultado final, né? Então, quando todos conseguem ali chegar no resultado final através, né, da equidade, vão alcançar a igualdade através da equidade. E aí sim nós vamos ter a inclusão. Olha que interessante, uma coisa vai levando a outra, né? Então, o aluno, quando ele não aprende a ler, não aprende a escrever, ele está ali junto com outros que sabem ler e escrever, esse aluno é excluído, né? Logo, ele vai ser um aluno problema na sala de aula, ele vai dar trabalho de comportamental, ele vai ser um aluno inquieto, porque, poxa, pensa você ficar sentado numa sala de aula, 6 horas, 5 horas que seja, ou até mais em algumas escolas, sem saber ler, sem entender o que está sendo passado. Então, assim, é uma situação até mesmo constrangedora, né? Então, pensando pelo lado do aluno, uma criança ficar numa situação assim, né? Eu acho que nem a gente, se fosse criança, ia conseguir ficar quietinho ali. Então, o que acontece? Ele acaba sendo excluído, né? Muitas vezes pelo comportamento, porque tem mau comportamento, porque ele quer chamar atenção de algum jeito, ele quer fazer alguma coisa, ele fica inquieto. E outras vezes porque realmente os outros alunos falam, não, não vamos se misturar com ele, né? Então, assim, tem N motivos, mas ele vai ser excluído. Então, quando ele consegue aprender e alcançar ali a igualdade com os outros, né? Então, ele passa por esta inclusão. Isso é muito interessante, tá? Mas não só sobre isso, a inclusão é sobre incluir outras etnias também, incluir, né, a diversidade como um todo, tá? Esses três aspectos, eles caem muito em provas e o currículo da cidade de São Paulo é baseado nisso. Então é muito interessante a gente aprender direitinho. Exemplo da escola: reorganização dos tempos, espaços e materiais pedagógicos para garantir a acessibilidade de todos. Uma pegadinha da VUNESP: reduzir a inclusão à garantia de matrícula ou simples presença física do aluno. O que é certo afirmar, né? Inclusão significa assegurar presença, participação efetiva e aprendizagem real. É o que a escola deve ser, né? O que decorar? Inclusão é igual acesso, mais permanência, mais participação, mais aprendizagem. Olha que legal. Já faz sua anotação aí no seu caderninho. Inclusão igual acesso, mais permanência, mais participação, mais aprendizagem. Ok? Vamos seguindo agora para o quarto tópico aqui, o papel da escola no currículo da cidade. O currículo da cidade compreende a escola como um agente de transformação social e espaço democrático que deve promover a equidade e combater todo tipo de discriminação, garantir a inclusão plena e o acesso aos conhecimentos acumulados, valorizar a diversidade e o patrimônio cultural dos estudantes, favorecer o protagonismo estudantil e a cidadania ativa. Exemplo prático: identificar barreiras pedagógicas e arquitetônicas e reorganizar as práticas para eliminá-las. Pegadinha da VUNESP: entender que a escola deve apenas transmitir conteúdo acadêmico neutro. Não. Como todo estudante de pedagogia e de qualquer outra licenciatura, nós vemos muito, às vezes até o curso inteiro, sobre Paulo Freire, que fala muito sobre transformação social, fala muito sobre esse tema, certo? Então, o currículo da cidade de São Paulo leva muito em consideração isso, tá? Nunca a escola é só transmitir conteúdos. Então, sempre que você vê qualquer questão na prova que fale que as aulas têm que ser só transmitir conteúdo, o professor deve só transmitir conteúdo, é correto afirmar? Não, tá errado, tá bom? Tá errado. Então, vamos lembrar disso. O que é certo? A escola promove desenvolvimento integral, cidadania e transformação social, ok? Isso é muito importante, é interessante até vocês anotarem, tá? O que decorar?
Escola é igual espaço de aprendizagem, participação e transformação social. Legal? Então, aqui a gente tem um resumo integrado, né, da tríade do currículo da cidade: equidade, necessidades diferentes, oportunidades reais, apoio proporcional. Diversidade, valorização de diferenças. Pluralidade cultural, respeito às trajetórias. Inclusão, acesso e permanência, participação ativa, aprendizagem de fato. Escola, transformação social, cidadania ativa, formação integral. Se vocês puderem anotar esses termos aqui, tá? Vocês e lembrar disso, né? Se puder, é bom dar uma olhada no mapa mental. Mas para quem não tem ainda aí o acesso da comunidade PAVE, anota, dá uma lida hoje, salva no celular para ler numa hora que estiver no ônibus, numa hora que estiver tranquilo, tá bom? Porque esses termos são muito usados. Vocês vão ver quando puder fazer a prova, que a prova vai ser baseada, ainda mais da cidade de São Paulo, baseada nesses termos, tá? Então ali, ó, necessidades diferentes, no negócio de equidade ali, né? Equidade, gente, vai cair em toda a prova da cidade de São Paulo. Diversidade vai cair, pluralidade cultural, a gente ouve muito falar disso, então lembre, tá bom? Inclusão, né? Também. E a escola como transformação social, também é importante lembrar disso. Agora, em seguida, tem as questões de fixação, vocês podem ler e tentar responder com calma, né? Eu não vou ler com vocês porque o meu vídeo ele é curto e rápido, objetivo, para que vocês não fiquem muito tempo presos nas aulas teóricas e possam também voltar quando você precisar ouvir, né? Se esqueceu, volta o vídeo, ouve de novo. Como eu sempre dou o conselho, estiver lavando uma louça, põe, estiver no ônibus, põe no ouvido, põe um fone de ouvido, escuta, tá? Porque isso vai levando a gente à memorização, né? Aprendizagem, memorização, para conseguir não dar branco na hora da prova, certo? E aí você tenta aqui fixar respondendo essas questões facinhas. E aí aqui ainda tem mais questões da 10 a 15, dá um pause aí no vídeo, leia com atenção, tenta responder. Por fim, tem um gabarito comentado. Por quê? Eu prezo muito por gabarito ser comentado, porque se você erra, você precisa saber onde você errou, né? Então é legal a justificativa aqui pedagógica, comentário do gabarito, para você conseguir entender, né? Às vezes errando a gente aprende mais. Então, o gabarito comentado com as referências bibliográficas, para caso você tenha mais tempo, conseguir pesquisar mais sobre o assunto. E é isso por hoje, tá? Bons estudos e até amanhã.